Eu hoje trago-vos a opinião de O Fim da Inocência. Olá, é verdade, eu hoje trago-vos a opinião de dois livros do Fim da Inocência, o volume 1 e o volume 2. Eu li os dois seguidos. São livros que já me tinham falado, já tinha ouvido falar. O primeiro livro, julgo que em 2011 ou 2012, tinha tido um colega de trabalho que o tinha lido e que tinha ficado muito impressionado e que tinha dito, olha, quando tivesse a oportunidade de ler, porque vale a pena. Entretanto, também pela net, eu julgo que foi a Fera Brandão, da Menina dos Policiais, que também tinha falado. E mais recentemente, a Dora, há uns tempos, fez o vídeo em que falou dos livros. E eu finalmente decidi dar-lhes uma oportunidade. E o que são então O Fim da Inocência, de Francisco Salgueiro? São livros de não ficção, são histórias verídicas de dois adolescentes. O primeiro é então focado na Inês e o segundo no Gonçalo. Eu comecei pelo segundo, porque a Dora tinha-me recomendado que começasse pelo segundo, porque o que ela me disse foi que foi aquele que teve mais impacto com ela. Então, quer a Inês, quer o Gonçalo, eu não vou fazer opiniões distintas de um e do outro, porque basicamente o rumo das histórias são relativamente parecidas. Eu acabei por lhe dar assim a mesma classificação. Vou começar por dizer isso, dar-lhes 5 estrelas, pelo facto de serem histórias verídicas e pela forma como são. São então dois jovens, a Inês e o Gonçalo, dois adolescentes que têm vidas aparentemente perfeitas, são meninos perfeitos, têm boas notas, andam em colégios privados, são da classe média alta, mas facilmente começamos a perceber, e são relatos na primeira pessoa, são então um relato na primeira pessoa, quase como, não como diário, porque não tem aquela entrada tipo de dia, mas vamos acompanhando cronologicamente. O primeiro capítulo, esse primeiro capítulo é parte do último, portanto, dá-nos ali no início uma visão geral do que é que vai acontecer. Não sabemos totalmente, mas dá-nos ali uma imagem geral que depois é então retomada no último capítulo. E estes dois jovens, a Inês e o Gonçalo, e depois os seus amigos, facilmente nós percebemos que, além desta vida aparentemente perfeita, são jovens que acabam por se meter em álcool, em drogas, e não estou a falar de drogas tipo de um charro, não, chegam a cocaína e tal, e sexo, muito sexo, e sexo desprotegido. Portanto, a forma como estes jovens começam é tudo muito cedo, e é isso que é uma das partes do que o livro nos causa impacto, é a forma como estes jovens começam. É impressionante a forma como estes jovens, com os seus 12, 14, 15 anos por aí, começam a iniciar-se, quer em saídas à noite, quer no sexo. Eles começam por pornografia, depois começam a experimentar, e às tantas aquilo é quase a loucura, e causa-nos impacto. Eu lembro-me, quando tinha à volta dos meus 13, 14 anos, eu li A Lua de Joana, foi o meu primeiro contacto assim, com o mundo da droga, em termos de livro, e foi um livro que me marcou. Ainda hoje é um dos livros que me marcou, porque eu não digo que se não o tivesse lido me tinha metido na droga, não, provavelmente não tinha, mas deu-me uma visão mais concreta do que era a droga, dos efeitos que podiam ter. E também na Lua de Joana, ela era uma menina certinha e que e depois que se meteu na droga, portanto, e fiz um pouco o paralelismo destes dois livros, do Fim da Inocência, um pouco com a Lua de Joana. São registros diferentes, porque estes são mais duros, estes são mais crus, estes têm muito sexo. Em termos de linguagem, é uma linguagem que
pode chocar aquelas pessoas mais pudicacinhas. Temos muitas descrições explícitas, temos linguagem, mesmo aquela linguagem dos palavrões. Eu acho que estou-me a fazer entender, portanto, é um livro que eu recomendo, a forma que sejam pais, e percebo que quem seja pai se sinta muito afetado por lerem isto que acontece, tal como eu disse, são histórias verídicas. Eu não digo que a Inês e o Gonçalo sejam o retrato de todos os jovens de classe média alta, ou mesmo das mais baixas. Eu quero acreditar que há jovens que a grande maioria dos jovens não tenham esta vida louca que eles têm, mas eu também sei que é fácil caírem nesta tentação, aquela tentação de querer crescer mais depressa, aquela tentação de tu fizeste, o outro fez, eu também tenho que fazer porque depois sou posta de parte. A sério, vale a pena, são livros que podem chocar, são livros que, eu não vou dizer que podem chocar porque chocam, são livros que chocam. São percursos, são histórias que são um alerta e não adianta aos pais estarem a dizer não, o meu filho não faz isso, o meu filho não é assim. Não, sabemos que não, facilmente. E eu sou de uma geração diferente, sou antes desta geração do boom da internet. Eu, quando tinha 14, 15 anos, não tinha internet, tinha computador, mas não tinha internet. O telemóvel também não. E agora a facilidade com que facilmente se chegam à net, como apanham tudo e mais alguma coisa, facilidade de termos os telemóveis com a internet, portanto, o Facebook, são tudo que acabam por ser perigos, e nós sabemos que eles existem e que acabam por ser um alerta, e eu julgo que é essa a mensagem principal do livro, é alertar toda a gente, desde pais aos próprios jovens. Eu não digo que recomendo o livro para um jovem de 12 anos, porque se calhar está-lhes a dar algumas ideias, mas se calhar ali à volta dos 14, 15 anos, se calhar é bom conversas sérias, é bom lerem e dizerem, olha, isto é um exemplo do que pode acontecer se não tiveres cuidado. Acho que há uma pressa, acho que os jovens têm uma pressa de crescer, de se afirmar, não sei, são livros que eu recomendo. Preparem-se, que leiam os livros com uma mente aberta, porque, tal como eu disse, tem linguagem, tem cenas que chocam, que é isso, mas que funcionam como alertas para toda a gente. Eu não sei se isto está um bocado confuso, eu sei, mas eu vou deixar o link cá em baixo para a opinião escrita. Sou capaz de dar as coisas um bocadinho mais organizadas. Eu vou deixar cá em baixo. Eu sei que esta opinião está assim um bocadinho assim confusa, um bocadinho no ar, mas acaba por ser difícil explicar aqui sem entrar em pormenores do que é a vida, o que é que foi a vida da Inês, o que é que foi a vida do Gonçalo, mas acaba por ser coisas que nós estamos a ler, e aconteceu comigo, eu estar a ler e estar a pensar, calma, mas isto é um livro de não ficção, isto acontece, eles fazem isto, porque às tantas as coisas acabam por ser tão duras, tão frias, o distanciamento, a forma como eles veem o sexo, acaba por ser tão desligado, que é um alerta, sério. Estes livros são um abrolhos, são um alerta, e sem dúvida acho que qualquer pessoa os deve ler. Eu não sei se leram, digam-me cá em baixo o que é que acham, o que é que acharam, se estão interessados. Vou gostar de trocar aqui a opinião com vocês. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!